senhor Alexandre de Moraes, em vez de enfiar nele medidas restritivas, sem denúncia, sem aceitação de denúncia e sem condenação, ele deveria ter mandado lá no início para o Conselho de Ética e deixado que ele aqui se defendesse, porque lá ele não teve direito de defesa, lá o seu processo foi sigiloso e duvido que cada um de vocês saiba do que ele está sendo acusado, porque ele não é nem acusado. Que democracia é essa? Que devido processo legal é esse? Sem rede social. Sem rede social, censurado, com a sua atividade parlamentar impedida, o seu eleitor do Espírito Santo incapaz também foi censurado, porque está proibido de saber o que ele pensa, os posicionamentos dele. A censura atinge a todos, como no caso do presidente Bolsonaro atingiu a cada um de vocês da imprensa, porque se o presidente Bolsonaro podia falar, vocês não poderiam retransmitir, e isso é censura sobre a imprensa. E isso tudo na mão, numa caneta de um único magistrado. Não há democracia. Democracia aqui não é assim. Devido ao processo legal não há. Não há acordo. Acordo tem que participar ele, todas as lideranças. Não há acordo para entregar a cabeça e haverá sim mais um pedido de impeachment com base só no caso Marcos Duval, que é a maior excrescência da República do Brasil. E quero dizer a vocês, no pedido de dezembro de 2024, que nós faltávamos até semana passada 6 assinaturas. Alcançamos hoje, formalmente no sistema, 40 assinaturas. Estamos por uma assinatura de apoiamento ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que se somará a todos esses outros já protocolados. Nós vamos conseguir não somente mais uma, nós vamos conseguir além das 41 assinaturas, muito além da maioria do Senado Federal. E numa democracia, a maioria tem voz, e o presidente Davi Alcolumbre vai ter que respeitar o desejo de todos os senadores que assinaram, porque é suprapartidário. Como disse o senador Seif, tem o MDB, tem o PSB, tem Podemos, tem PP, tem Republicanos, tem PL, tem Novo. União Brasil. São 8 partidos que assinam as 40 assinaturas até o momento de apoio ao impeachment. 9 partidos com o PSD também, há vários, inclusive do PSD. 9 partidos assinam o apoiamento ao pedido do impeachment de Alexandre de Moraes. Gente, eu tenho certeza que vocês já devem ter notado o tamanho dessa bandeira que fica acima dos prédios dos 3 poderes aqui na Praça dos 3 Poderes. Isso não é à toa, isso aí significa a população, a bandeira do Brasil é a nossa população, o povo brasileiro acima dos 3 poderes é o que é o normal, que tem que ser normal em qualquer democracia. Aqui no Brasil, já repararam o tipo de país que a gente está vivendo agora? Gradualmente a gente foi perdendo as nossas liberdades e isso atinge não só a direita, mas atinge a esquerda, atinge a todos vocês, atinge o direito de expressão, direito de manifestação, direito de religião, direito de imprensa. A gente não pode deixar o país chegar nesse ponto. E o jeito que nós estamos aqui fazendo é radical, mas é necessário. É necessário que nós tenhamos o impeachment do Alexandre de Moraes, pelo menos colocado em apreciação do Senado. É necessário que nós tenhamos anistia a tantas pessoas que foram presas, julgadas, de uma forma completamente fora do normal, que estão aí hoje sofrendo por uma coisa que eles não fizeram. Não existe crime. Qual tipo de golpe que aconteceu aqui no país? É necessário que a gente tenha quebrado esse ciclo que não é de jeito nenhum virtuoso, é um ciclo vicioso, onde o Senado julga o STF julga o Senado. Portanto, é necessário sair esse foro privilegiado. É bom lembrar que, para quem procura razões para esse impeachment do Alexandre de Moraes, a cada dia aparecem novas razões. Uma está aqui, por exemplo, né, um senador da República com uma tornozeleira eletrônica. Outra está lá, o presidente Bolsonaro, né, também preso. Por qual crime? Ele não foi condenado ainda, ele está lá preso, injustamente. Lembrar de Carla Zambelli, lembrar de Daniel Silveira, tantos outros casos que a gente vê aqui acontecendo no Brasil, e chega uma hora que a população não aguenta mais. Tem uma hora que a gente precisa colocar um ponto final nisso aí. E essa hora chegou. Nós temos 40 assinaturas. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui filmando e transmitindo isso aí,
para lembrar a cada um dos senadores que ainda estão indecisos que eles têm eleitores e precisam prestar conta para esses eleitores. E esses eleitores para cobrar dos seus senadores para tomar uma posição. A gente precisa dessa posição, porque dessa forma a gente vai ter o país que a gente sempre sonhou. Mas para isso a gente precisa tirar do caminho pessoas que atrapalham a nossa democracia, pessoas que destroem, inclusive, a credibilidade do STF, e tudo isso começa agora. Então a gente precisa de cada pessoa, nós aqui estamos dispostos a ir até o final. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas outras pessoas se juntando a esse grupo. Tá ok? Eu quero Obrigado. só complementar a questão do Marcos Duval. Há uma incoerência total do ministro Alexandre. Há um precedente dele, no caso Aécio Neves, onde ele mesmo colocou dizendo que teria que encaminhar em 24 horas para o Senado. E foi encaminhado e o Senado liberou por 44 a 26 votos. O caso dele sequer veio ao Senado. E ele disse que não mandaria para o Senado, porque o Senado não tinha competência para isso. Então ele está contrariando o próprio precedente dele, para você ver a total incoerência que está acontecendo hoje, né? Contrariando só a Constituição Federal. Também. Gente, eu quero falar para vocês que são jornalistas, nós precisamos da nossa liberdade de expressão, nós precisamos da nossa liberdade no nosso país. Nós temos um senador aqui dentro do plenário, Magno Malta, está acorrentado. Não é porque ele quer, é porque ele quer mostrar também para o Brasil a que ponto que nós chegamos, a situação do Marcos Duval. Quem sabatinou o senhor Alexandre de Moraes, eu não estava aqui, que eu só entrei em 2023, mas ele foi sabatinado por essa casa. E ele foi sabatinado pela maioria dos senadores. Então agora os senadores têm a obrigação de tirar sim, de nós impeachmentarmos o senhor Alexandre de Moraes. Por quê? Porque esse ministro ele não está fazendo aquilo que é para o bem do país. Ele pode fazer uma pesquisa a nível nacional na população. O senhor Alexandre de Moraes não tem 15% de aceitação na população brasileira, porque isso aqui não é uma questão de centro, de direita ou de esquerda. Olha o que está acontecendo com o nosso senador Marcos Duval. Isso é correto? É correto colocar uma tornozeleira numa pessoa inocente, numa pessoa que não cometeu nenhum crime? Aí eu pergunto assim aos ministros do Supremo Tribunal Federal, quantas pessoas que roubaram e saquearam o nosso país? Quantas pessoas que saquearam e roubaram o nosso país? Vocês tiraram todos da cadeia, todos, inocentaram todos, disseram que foram julgados em alguns lugares errados, que não era para ser julgado em Curitiba, que era para ser em outro lugar. Gente, a que ponto que nós chegamos no nosso país? Quer dizer que alguém que comete corrupção está certo no país? Está tudo correto? Isso não tem mais, a população brasileira não aceita mais. E não é só a questão do Alexandre de Moraes, é quem acompanha também nas votações junto com o Alexandre de Moraes. Isso é muito imoral o que está acontecendo no nosso Supremo Tribunal Federal. Senador Marcos Duval, conta conosco, conta com o Senado, conta com esses senadores, e eu tenho certeza que isso que está acontecendo com você hoje, amanhã pode acontecer com qualquer um de nós e com qualquer um de qualquer partido, porque eu, na condição de senador, independente do partido político, que tivesse acontecendo qualquer coisa na mesma situação do nosso senador Marcos Duval, eu estaria junto com esse senador. Nós vamos vencer essa batalha porque Deus está conosco. E não é só isso. Nós temos a questão da anistia do dia 8 de janeiro. Nós temos a questão que nós precisamos impeachmentar o Alexandre de Moraes. E nós temos a situação do foro privilegiado, que nós temos que acabar isso no nosso país. A senadora Damares vai encerrar, porque o senador Marcos Duval tem que ir para casa com essa medida arbitrária, senão ele vai ser preso. Mas eu antes queria me solidarizar com a imprensa do Brasil, pelo menos parte dela que aqui está, porque vocês não puderam, foram proibidos pelo presidente do Senado de adentrar no plenário da sua casa, da Casa do Povo, da Casa da Federação, desde ontem, quando nós começamos essa manifestação, que já houve outras vezes aqui. Não é novidade.
Então, por que querem esconder isso de você, as imagens do que está acontecendo aqui? Minha solidariedade, ontem até a luz foi apagada, né, Quem é que manda apagar a luz? Os funcionários daqui vocês conhecem. São trabalhadores, dedicados, super comprometidos. Eles iam apagar a luz com 13 senadores, era o número que estava fazendo uma super live dentro do plenário, na mesa. Jamais fariam isso. A ordem veio de cima. Então, para vocês terem uma ideia da democracia relativa que nós estamos no Brasil. Senadora Damares. Eu quero encerrar... Dentro dos cursos prerrogativos do Davi. Exatamente. Mas eu quero encerrar em nome dos conservadores pedindo perdão ao PT. Quero fazer esse registro público. Quero também pedir perdão à ministra Gleice. Queremos pedir perdão ao ex-deputado Jean Williams, ao senador Randolph e aos acadêmicos que durante a sabatina do Alexandre de Moraes avisaram a nós que ele era um tirano. Nós, conservadores, não acreditamos. Perdão, PT. Nós não acreditamos em vocês naquele momento. E hoje nós estamos pagando o preço por não ter acreditado nos acadêmicos da USP, por não ter acreditado nos estudantes de direito que foram alunos de Alexandre de Moraes, por não termos acreditado naquela petição que chegou nessa casa com milhões de assinaturas. Perdão, ministra Gleice, perdão, Jean Williams, perdão, PT. Nós erramos, mas os conservadores abriram os olhos. Estamos pagando um preço porque não acreditamos. Vocês tinham razão. Ele era um tirano. Era o que nós tínhamos para falar. Muito obrigado, pessoal.